Yes. Glória a Deus. Tá soltando até fogos porque estamos iniciando aí mais uma live uma live especial. Hoje com a presença do pastor Gustavo, daqui a pouquinho vai estar entrando ao vivo aí. Enquanto isso eu começo a chamar a adorar ao Senhor, a glorificar o nome do Senhor, a engrandecer o nome dele. Aleluias. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Não se separava, já não separa mais. Pastora Vitória, seja bem-vinda. Maravilha. Grazi, seja bem-vinda. Isso, vamos entrando e vamos adorando ao Senhor nessa noite. Amém? Vamos adorar. Aleluia. Glória a Jesus. Muito bom estarmos aqui adorando, bendizendo o nome do Senhor. Enquanto nós aguardamos aí a chegada do pastor Gustavo conosco na live, nós queremos já adorar ao nome do Senhor. Vamos começar orando e enquanto nos preparamos, amém? Senhor, nós te adoramos por este momento, pela tua presença santa, pelo teu cuidado, Pai, que é sobre as nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e vai fazer, por tudo aquilo que o Senhor vai acrescentar aos nossos corações. Deus, muito obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Abençoa as pessoas que já estão entrando nessa live, aqueles que ainda vão entrar, e que o Senhor possa fazer maravilhas no nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui já com a Denise Vilas Boas, entrou, César também, e nosso amado pastor Gustavo, que vai conosco hoje participar. Eu já estou fazendo aqui, abrindo o convite para ele estar com a gente aqui na live de hoje. Ele já vai entrar aí. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, meu pastorzão. Pensa no homem top. É esse aí, gente. Pastor Gustavo Teodoro, da Igreja Missão Apostólica da Fé Itajubá. Um cara Glória que eu a amo Deus. demais. Aleluia. Esse pastor Rodrigo é top, viu? Top das galáxias. Não tem outro igual. Não existe. Acho que nem cópia tem, né? Tem nem cópia. Gente, antes da gente começar a falar daquilo que a gente quer ministrar nessa noite, sábado agora a gente vai estar lá na Imafé mais uma vez, e a gente vai estar participando do segundo seminário de louvor. A irmã Érica hoje de manhã falou para mim que podia anunciar que ainda tem vaga, ainda tem espaço. Então depois você entra lá no Instagram do pastor Gustavo, então no meu, tem o convitinho, tem as informações, você tem que dar o seu nome, porque ainda está se respeitando a restrição, né? Então a gente precisa ter esse controle. Nós vamos estar lá ministrando louvor juntamente com o Ministério Adonai e vamos estar trazendo uma palavra a respeito de louvor que vai ser tremenda, vai ser um trabalho poderoso. Já fizemos um trabalho em conjunto, foi o primeiro seminário e agora nós vamos para o segundo, amém? Então, Bom, foi top das galáxias. Quem não foi, não perdeu nada. Só deixou de ganhar. É verdade, é verdade. Pastor, eu vou pegar meu fone de ouvido, tá? Tá joia, pega lá.
Enquanto isso, eu vou Tá saudando bom? aqui, entrou a Gabi, Isso. seja bem-vinda. Entrou a Lojas Madu, minha mãe, paz mãe. Deixa eu ver se eu volto aqui e ver. Entrou aqui a Gabi, deixa eu acenar para ela. Entrou a Thaís, não deu para ver direito aqui, deixa eu ver quem é. A Thaís da Videira, acho que é isso. É porque eu tento, irmãos, eu ainda estou aprendendo a mexer no Instagram. Tá ficando legal, tô aprendendo bem, viu? Mas ainda não tô top, não. Amém? Glória a Deus. Enquanto o pastor Gustavo foi ali buscar o, o fone dele para ficar melhor, para a gente conversar, eu vou passar para vocês o que Deus gerou no nosso coração, compartilhando com o pastor Gustavo. E a gente quer falar sobre adoração com reservas ou sem reserva. E semana passada nós fizemos uma live que foi Top das Galáxias, também com o pastor Werly, e nós tratamos sobre santidade. E aí, na live de hoje, a gente quer falar sobre isso. Adoração com reserva ou sem reservas? Por que a gente tem que ter esse entendimento? Porque quando a gente pensa em adoração, a gente pensa naquele momento de culto, a gente pensa naquele momento de igreja, mas existem algumas coisas que precisam ser massificadas na nossa vida. E a gente quer trabalhar sobre isso aí nessa noite. Amém? Pastor Gustavo, você quer começar falando alguma coisa antes da gente fazer a leitura do texto? O que você quer falar? Uma travada, deu um loading ali no pastor Gustavo. E Nas igrejas, voltou. né? Voltou, né? Agora voltou. Aí, agora ficou bom. É. A internet estava ruim. Uhum. E é um tema legal. Eu gostei muito do tema. Assim como eu, o pastor Rodrigo também é apaixonado por música. E qual é o sentido da adoração? Qual é a forma correta de se adorar, né? Então nós abordamos um Sim. tema. O senhor lê aí, pastor Rodrigo? Leio sim. João capítulo 3, versículo 23 diz assim: Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Legal. O próprio texto, ele já fala o momento de adorar. Qual é o momento? É o agora. Eita. Até então, olha o texto que o texto diz, né? O texto diz aí, mais uma vez. E agora é a hora. E a hora já chegou, Vem, exatamente. né? Na minha Bíblia, a tradução diz, e a hora já chegou. Então o período de adorar é agora. E ele vai falar sobre Exatamente. o período da adoração. Em todo o tempo, dai glória ao Senhor. Existe o mundo espiritual e o mundo emocional. Quantas pessoas hoje adoram o Eita. Senhor pelo emocionalismo, né? Meu Deus, é Existe hoje até verdade. uma coisa, um tema bastante abordado hoje, até mesmo existe alguns críticos que discutem, né? A forma de se comportar dentro de uma igreja. Existe aqueles Sim. pregadores pentecostais, eu sou um pregador pentecostal, eu gosto do Pentecoste, Eu eu sou também. apaixonado. Mas você já viu aquele pregador que ele olha para a igreja e diz assim: se você não dá glória agora, eu vou embora? Você já viu? Aquele tipo de Já pregador que vi. fala assim: se você não deu glória, porque você não está prestando atenção? E não é assim que funciona. Cada um tem a sua forma de adorar o nome do Senhor. Mas a adoração diz assim: que seja em espírito e em verdade. Como Exatamente. é que você cultua a Deus? Existem algumas pessoas que dizem assim: hoje eu vou cultuar a Deus.
E às vezes as pessoas falam, cultuar a Deus é louvar, cultuar a Deus é pregar. E não é. Cultuar a Deus, ele está além disso, né? Cultuar a Deus é Verdade. se relacionar com Ele. Relacionar com Exatamente. Ele. Existem alguns temas aqui que eu abordei. A gente pode falar um pouco sobre Ana, que ela entrou numa dimensão que era só ela e Deus. Ana não gritou, Ana não esperneou, mal com as suas bocas mexiam, né? É Para se verdade. relacionar com Deus. O que a Bíblia diz? Que ela entrou no santuário de Deus e ali com seus lábios ela se movia, mas não saía voz alguma, tom de voz, não. E ela alcançou o céu porque a Bíblia diz que ela obteve resposta. E qual foi? Sim, Foi através de uma adoração e um relacionamento com Deus sincero. É isso. verdade. E pastor, você falou uma coisa interessante no início que eu acho que encaixa bem com esse exemplo de Ana. Você falou sobre a adoração. Muitas vezes a gente está adorando no emocional, né? E você vê uma coisa, Eli, que era o sacerdote, ele estava apenas sendo emocional. Ele falou, essa mulher aí do jeito que tá bêbada. Isso aí ele Porque ele não... não conseguia enxergar o mundo espiritual. Exatamente, A visão dele era totalmente diferente, né? exatamente. Mas a passagem a qual fala um pouco sobre ela, nós vemos a dimensão que ela se encontrou com Deus. Foi Sim. um relacionamento que é até lindo de se ler, né? Aquele Uhum. relacionamento a qual o texto fala assim, só com suas bocas mexiam. Aí ela diz assim, quando Eli começa a julgá-la, dizendo, aparta-te de ti o vinho, a bebida, tu estás embriagada. Ela fala assim, não, eu estou amargurada de alma, né? A minha alma está atribulada. Então você vê que a adoração, a sua oração, ela vinha da alma, a qual a Exatamente. alma e se ligava com o espírito, porque a alma ali, ó, gemia e falava com o espírito. É coisa mais linda. Nós começarmos a observar, é coisa linda. Dá vontade até de falar línguas estranhas, não dá? Dá sim, dá sim. E é interessante que, pegando esse viés de Ana, né, a gente observa uma coisa muito interessante. Você falou que ela estava numa dimensão espiritual. E Ana, ela tinha no seu coração, quando ela diz, eu estou atribulada de alma, e ela diz que ela está atribulada e a oração dela, ela vem baseada nessa tribulação. Quando a gente pensa em tribulação, a gente pensa que aquele negócio está destruindo a nossa vida. E a tribulação não é isso, é aquilo que amarra, né? É atribular, é amarrar, é atar. E É aí, isso o aí. que acontece? O que ela está dizendo? Quando eu estou adorando, eu estou desatando a minha vida. É isso Eu estou aí. aqui desatando, eu estou tirando o problema. Às vezes a pessoa fala assim, eu estava tão atribulado que nem fui para a igreja. Não, peraí, aí que você tem que ir lá adorar mesmo. Esse é o tempo, porque aí você desata. Você dá andamento na tua vida, não fica preso, né? E ela E, e, tu, entendeu isso aí, é outra e tudo dimensão. isso aconteceu através da adoração. Porque o que é Exatamente, adorar? É um relacionamento. É um exatamente. relacionamento verdadeiro. Não é aquele sentimento de emocionalismo, né? Até o texto abordado diz que existem os verdadeiros adoradores. E existe Isso, também os falsos. Se existem os verdadeiros, existem os exatamente, falsos, né? Então, exatamente. o texto ele é abordado e em cima desse texto vai falar que adorem em espírito e em verdade. Exatamente, exatamente. Tem Uma um... coisa, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu quero Uma aprender. coisa. aí vai ser difícil, que a gente vai aprender junto. Mas olha aqui, isso é uma coisa interessante com relação. Uma vez me perguntaram assim, mas e o pessoal de outras religiões? Eles não adoram? Eu falei, claro que adoram. Eles estão adorando. Eles estão até sendo sinceros. O que, É isso na aí. verdade, eles não alcançam o objetivo da oração. Por quê?
Quando a gente olha para o texto que a gente começou lá, a hora vem e chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade, Jesus está conversando com a samaritana e ela fala assim, olha, vocês dizem que deve se adorar em Jerusalém, nós samaritanos aqui nesse monte. Então, o que ela estava presa? Ela estava presa ao ritual. O que eu vejo? Não, as outras religiões estão adorando, mas presas a um ritual. E o ritual não te faz alcançar Deus. O que te faz alcançar Deus é o relacionamento íntimo com Ele. É onde Jesus diz que só vai ao Pai através dele. É porque se você não tiver intimidade com o Filho, você não consegue chegar no Pai. Se você não for próximo, íntimo do Filho, se você não estiver conhecendo o Filho, você não consegue alcançar o Pai. É impossível. Existem alguns requisitos para alcançar o céu, né? Sim. Até tem outro tema que eu quero abordar e falar um pouco também sobre acerca de Davi. O Davi, ele sente a necessidade de trazer a arca de volta que estava na casa de Abinadab. O que Davi faz? O texto ele começa lá, né? Em 2 Samuel, capítulo 6, se não me falha a memória, ele fala assim que ele vai convocar os soldados para que buscasse a arca que estava na casa de Abinadab. Peraí, ele estava indo buscar a arca ou ele estava indo para a guerra? Porque o texto está dizendo que ele convoca 30 mil soldados. Exatamente. E outro, Davi não era burro, né? Davi era inteligente, ele conhecia os mandamentos, como é que se transportava uma arca. Mas por observar que os filisteus transportaram a arca dentro de uma carroça, ele achou que ele podia imitar também, podia fazer. Sim. Né? Por que Deus não castigou os filisteus quando colocaram a arca dentro de uma carroça e transportaram de volta para Jerusalém? Porque eles não conheciam. Exatamente. Por que eles não conheciam? Né? Porque eles viviam na inocência, não sabia a forma correta de transportar uma arca. E Davi achava que podia fazer do mesmo jeito. Aí o que acontece? Aconteceu a morte de Uzá, né? Porque os bois tropeçaram, ele foi tentar segurar a arca. Ele sentia a necessidade de trazer a arca, que simbolizava a presença. Mas para carregar a presença, tem que ser da forma correta. Exatamente. Para andar junto com a presença, tem que ser da forma correta. Aí depois passou alguns dias, a Arca da Aliança ficou lá em Obed-edom, né? Isso. Na casa de... Só me recordo da casa de... Obed-edom. Obed-edom. Ficou lá por 3 meses, abençoou a casa deles. Aí o que Davi vai fazer? Ele vai convocar os sacerdotes, vão trazer a Arca da Aliança. E a Bíblia diz que ele despiu da sua veste. Ele arrancou a sua coroa de rei, sua roupa de rei, e eles iam caminhando e adorando o nome do Senhor. Aí sim nós vemos a cada 6 passos, né? A cada 6 passos sacrificava. Aí sim, o Senhor se agradou, ele conseguiu aquilo que ele queria. Mas aonde que eu vejo, o que eu vejo aí nisso tudo? Ele despiu das suas vestes. Ele desceu. Eu vou deixar minha coroa de rei, eu vou deixar minha roupa de rei, eu vou me desvaziar de mim. Isso. Vou desvaziar de mim, eu vou deixar o meu eu, né? E vou adorar o Senhor da forma correta. Em espírito e em verdade. Essa questão que o senhor colocou sobre você andar com a presença, que tem a maneira correta de andar com a presença, e quando o senhor falava de uma coisa no meu coração, eu me lembrei de um fato. Meu pai trabalhava no Rio de Janeiro e houve um fato muito interessante, né? Ele trabalhava na emergência de um hospital e chegou uma pessoa morta, né? E era um bandido famoso. E aí naquela coisa, porque ele saiu com a ambulância para buscar o corpo, ele naquela coisa toda, e a polícia veio, e a Polícia Civil no Rio de Janeiro andava paisano, né? Assim como eu e você. Hoje eles até usam camisa preta, né? Mas na época usavam roupa comum. Aí meu pai tinha que ser levado para o depoimento. O meu pai andou com os policiais. Meu pai foi no carro da polícia. Na hora que eles se reuniram, ele estava no meio da reunião, até que um virou e falou assim, vem cá, quem é você? Ele falou assim, mandaram eu vir aqui, eu estou acompanhando. Ele estava na presença. Aí tiraram ele da sala. Por que tiraram ele da sala? Porque apesar dele estar na presença, ele não fazia parte daquele lugar.
Então, pegou Peguei. os filisteus, eles carregaram a arca, eles até estiveram com a presença, mas eles não faziam parte daquele lugar. Agora, Davi não, Davi pertencia àquela É isso aí. presença. E aí, quando você pertence àquela presença, você tem aquilo na tua vida, é diferente, você começa a precisar agir de maneira diferente, você tem que despir-se e andar diferente, porque você não consegue mais ser aquilo que você era. Entendeu? Então, você falou isso, essa imagem na minha lembrança, eu era criança, eu me lembro do meu pai contando essa história, eu falei, nossa, é isso mesmo, não adianta, você tem que andar na presença, mas fazendo parte daquilo. Davi, quando ele vai despir as suas vestes reais, diz o texto que ele veste vestes de linho, vestes sacerdotais. Ele fala, não, Sacerdotais. para eu trazer a presença de Deus, eu preciso andar como sacerdote, não como rei. Eu preciso ser aquele que oferece, não aquele É que isso aí. recebe. E o interessante é que o adorador, ele vai ser perseguido, né? Ele sempre vai ser perseguido. Até a Bíblia diz que Mical, ela pegou e disse, né? Por que você se Isso, rebaixa diante das concubinas? Aí ele fala assim, não, eu me rebaixei diante do Senhor e perante ele é, me humilharei ainda mais, né? É é, uma passagem muito linda também, é, porque ele diz que ele sente aquela necessidade de se rebaixar diante do Senhor porque ele sabia diante de quem ele estava. E exatamente. quando o senhor estava contando aí, eu também lembrei do texto bíblico, né? Eu estava aqui meditando aqui, antes desse episódio, quando Eli, né? Ele, ele disse aos seus filhos, né? Na verdade, o que aconteceu foi com os filhos de Eli, né? Ofni e Sim, Finéias. Eles estavam todos no campo de batalha. Aí a arca não estava no meio deles. Eles falaram assim: olha aqui, nós perdemos porque a arca não estava aqui. Vamos buscar. Eles vão lá, buscar a arca da aliança. E quando a arca chega, o que eles vão fazer? Eles vão dançar, tocar tamborim. Do outro lado, os filisteus ouviram. E vieram, pegaram a arca, levaram a arca, né? E eles novamente perderam a batalha e Ofni e Finéias morreram, né? E nesse isso, texto, o que eu quero abordar? Que a arca estando ali presente, não simbolizava o barulho que ocorreu, a bagunça que ocorreu, os gritos, os louvores que foram entoados, não era sinônimo da presença de Deus estar no meio daquele povo. Porque o que o Senhor queria daquele povo? Arrependimento. exatamente. Arrependimento. Então nós vemos que a arca estava ali, mas tudo aquilo que eles estavam sentindo era emocionalismo. Era emocionalismo. Não era aquela adoração sincera de você pegar e adorar, se relacionar com Ele, de louvar a Ele em espírito e em verdade. É um tema muito legal. Esse texto, eu gosto muito, eu já ministrei sobre ele. Até então, depois, quando o homem vai lá e anuncia Eli, dizendo: olha, seu filho Ofni e Finéias morreram, e a arca do Senhor foi levada. Quando ele ouve falar da arca, ele cai para trás e morre, né? É, Por quê? Porque ele sentiu que agora a arca de Deus, a glória de Deus, ela foi levada do nosso meio, e ele, né, fez menção da arca e acabou morrendo. Então nós é, vemos que barulho não é sinônimo de presença, né? exatamente. Nossa, que palavra. Barulho não é sinônimo de presença. Pastor, olha que coisa interessante. Porque eu costumo, quando eu falo sobre esse texto de Davi e Mical, e agora se fazendo essa relação aí com Eli e seus filhos, a falta de uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, ela gera esterilidade, né? E você vê que no caso de Mical, depois que Davi ele entra e ela fala com ele, o texto ele termina dizendo assim: e Mical nunca teve filhos, né? E o Isso texto está foi. escrito exatamente após Davi repreendê-la, porque ela não estava se entregando na mesma adoração que ele. E aí, quando você agora trazendo essa relação com os filhos de Eli, você vai ver que também houve uma esterilidade ali, uma esterilidade naquela família. Inclusive, quando a notícia chega, ele morre, e a nora de Eli, esposa de um dos seus filhos que estava grávida, dá à luz imediatamente. E a única coisa que ela consegue fazer é dar o nome da criança, e ela chama de Icabô. A glória se foi. A glória se foi.
Então, quando não há adoração, a glória vai embora e a esterilidade entra. É esterilidade. Nossa, quantas vezes nós somos igrejas estéreis porque não sabemos adorar, cara? Que palavra, que negócio tremendo. Meu Deus. Ai, ai. Eu tô me lembrando aqui do Judson de Oliveira, porque o pastor Judson, desde que eu conheço ele, assim, praticamente desde que eu entrei no Evangelho, e quando sente a presença de Deus, ele começa a rir, né? E hoje eu tô sentindo uns negócios que chega a dar vontade de rir, de alegria, de explodir. Mas é muito bom, né, pastor? Muito bom. Coisa mais gostosa do mundo. Essa semana para mim foi muito corrido. Aí o tema abordado foi essa semana que o senhor me passou e não deu tempo de estudar. Não deu tempo de estudar, foi aquela correria. Aí eu falei, Deus, e agora? Aí Deus foi me revelando pela tarde hoje umas palavras, eu falei assim, meu Deus, então vai ser isso daqui. Porque Deus, ele é tremendo, ele tem tudo, ele tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de agir. E aí quando o senhor foi me falando, aí Deus foi me mostrando algumas coisas acerca de adoração, como se deve adorar, qual é o momento certo de adorar, o local e a hora da adoração em qualquer lugar. É verdade. Em qualquer lugar você pode se relacionar com Ele. Em qualquer momento você pode se relacionar com Ele. Sim. Por isso que aí o texto diz... pode falar. Não, pode concluir, o texto diz, depois eu falo. O outro texto diz, né? E a hora é agora, a hora já chegou. Quando o samaritano e Jesus ali naquela conversa, eles estavam preocupados ainda, né? Havia olha, lá os judeus dizem que nós temos que adorar em Jerusalém. E aqui nós dizemos que temos que adorar nos montes, né? Aí o próprio Jesus vai dizer, não. A hora é agora, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoram o Pai em espírito e em verdade. Então ele não está dizendo locais para adorar. Ele não está especificando. Ele só está colocando duas coisas. São duas coisas só. São dois tópicos, que é em espírito e verdade. É só isso. Não existe local de adoração. Né? Nós podemos adorar o Senhor em qualquer hora, em qualquer local. Isso. E o senhor, nós pegamos o gancho daquilo que o senhor falou no início, de que a adoração ela é um relacionamento. Você vê, você pode ter um amigo juiz, né? Você tem um amigo juiz e você se relaciona com ele na praia. Você foi à praia com o cara, você vai lá e você vai estar de bermuda, você vai estar de sunga de praia, você vai mergulhar, vai, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, vai tomar caixote, né? Mas, né? Agora, quando pastor você Eric gosta de dar caixote nos outros. Pastor Eric que é o bichão disso aí. Agora, quando você vai se relacionar com esse mesmo juiz no tribunal, você precisa estar trajado de uma maneira diferente, mas existe um relacionamento. Então, existe um tipo de relacionamento, entendo eu, que você pratica quando você vai à igreja, mas tem um relacionamento que você pratica no teu secreto, quando você vai para o quarto e fecha a porta. É isso aí. São os relacionamentos de adoração. Em ambos você adora, mas você se posiciona de maneira diferente. Uma das coisas que eu me pergunto e que foi gerado no meu coração e entra como um dos tópicos daquilo que o senhor já tem falado e que eu também penso em falar, é a questão da reserva, né? Quando eu pensei na adoração, eu me lembrei, nesse tema, de quando o senhor esteve a primeira vez conosco aqui na igreja pregando, e o senhor pregou sobre esse texto falando da mulher samaritana especificamente. E houve uma coisa que o senhor falou na mensagem que me chamou muito a atenção para a gente poder compartilhar nessa live. Que o senhor falou sobre a questão da mulher samaritana vir carregando seu cântaro nas costas, porque provavelmente uma prostituta o horário não era o comum, né, não era um horário conveniente, então ela vinha carregando o seu cântaro nas costas, que demonstrava quem ela era, né, e por que ela estava ali naquele momento. A gente sabe que era por volta da hora do almoço, que os discípulos vão comprar comida, né? Jesus estava com fome. E aí,
quando eu me lembrei dessa mensagem, me lembrei disso, eu comecei a pensar numa adoração com reservas ou sem reserva. Porque aquela mulher estava se reservando, né? Ela não estava preservando a sua vida, porque ela precisava anunciar que ela era uma prostituta, e por isso ela jogava o cântaro nas costas. Então ela não estava se preservando, mas ela estava se reservando ao direito de não ir no momento onde todos iam. Ela ia num momento separado. E eu fiquei pensando nessa questão de adoração com reserva. A live vai ficar, estão perguntando se a live vai ficar salva, que está ruim a internet. Está sim, irmãos, está chovendo e ventando muito. Aqui em Maria da Pé já choveu. Itajubá, eu sei que está ventando muito, não sei se ainda está chovendo. Mas eu vou salvar ela também no meu canal no YouTube, e depois vou liberar o link para todo mundo poder assistir. Então fica tranquilo que você não vai perder essa palavra top, viu? Então, quando isso veio à minha memória, quando veio a sua palavra à minha memória, me lembrou o povo de Israel quando no Egito estava. E o povo de Israel, eles, no Egito, não, perdão, no deserto, eles precisavam colher o maná. E eles precisavam, na sexta-feira, no sexto dia, melhor dizendo, colher dobrado para o sábado eles terem que comer, porque no sábado era um dia de descanso. E aí, a reserva é você guardar algo para ser usado depois. E eu penso que hoje em dia a gente tem um tipo de adoração muito reservada. As pessoas pegaram a questão da adoração ser particular, porque o meu jeito de adorar não é o seu jeito, né? Quando eu começo a sentir a presença de Deus, eu começo a sentir um calor que vem de baixo para cima, que as minhas pernas queimam, o meu peito queima, parece que eu vou explodir que nem uma chama, né? Sabe aquelas velas de aniversário que quando você queima faz... joga aquele foguinho para cima? Eu me sinto daquele jeito, linda, né? Eu me sinto daquele jeito. Então, o meu jeito de adorar é um, o seu é outro. E as pessoas estão confundindo a particularidade da adoração com se reservar na adoração. Ah, não, eu não vou cantar essa canção, não, porque eu não quero chamar atenção na igreja, ou eu não vou chorar, não, porque as pessoas vão pensar alguma coisa de mim. E as pessoas começam a se reservar. Só que eu entendo que para você reservar alguma coisa é porque aquilo que você tem para oferecer é uma porção dobrada. Porque era o que eles faziam, eles reservavam na sexta para poder comer no sábado uma porção que estava dobrada. Então, eu vejo pessoas hoje que não conseguem entregar ao Senhor algo bom porque estão guardando para um momento específico. E o texto que nós lemos diz que a hora vem e já chegou. Então, o momento de você entregar tudo é agora. E eu queria que a gente falasse um pouco disso, sobre essa adoração na qual você entrega tudo. Entendeu? É isso aí. É uma coisa muito interessante que você falou, até me lembrou a mulher que quebrou o vidro de alabastro para lavar os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Nós sabemos que aquele perfume era um perfume muito caríssimo e ela estava guardando para um momento especial. Era um momento especial. Toda mulher sonha em casar, toda mulher sonha em ter um bom marido, construir a tua família, construir, ter filhos, né? Então ela guardava aquele perfume que era caro, caríssimo nisso. E quando ela teve aquele encontro com Jesus, ela sabia que Jesus estava ali. Ela pegou, quebrou, derramou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Meu Deus. Ela não mediu esforço. Ela deu tudo aquilo que ela tinha. E o momento foi especial. Ela não esperou Jesus estar em outro local, porque o local a qual Jesus estava talvez não era adequado para ela naquele momento. Exatamente. A casa não era dela. Jesus não estava sentado numa rua. Jesus estava sentado na casa de alguém que talvez não queria lhe receber na casa dela. Talvez, né, quem quer receber qualquer outra pessoa, uma pessoa estranha dentro de casa? Ninguém. Mas ela não ligou, ela não se importou, ela não queria saber aonde ela estava, se ela foi convidada ou não. Ela entrou, porque a porta estava aberta, ela simplesmente entrou, quebrou o vaso ali e
Imagina só que coisa linda, pastor Aleluia. Rodrigo. Então foi Meu sem Deus. reserva. Sem reserva. Travou um pouquinho, cadê? Travou o pastor Gustavo, agora voltou. Agora eu tô vendo ele mexer de novo. Isso aí. É. Você viu que coisa linda? Ela pegou aquilo que ela tinha reservado dela, que era tão especial, e entregou, né? No momento, é interessante, a Bíblia fala que você deve pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E a adoração, ela é exatamente isso. Ela é atemporal. Ela é a tempo e fora de tempo. Não era realmente um lugar para ela estar, né? Quando Jesus entra ali na casa de Simão, eles separam ali homens importantes para questionar Jesus, né? E isso é uma coisa interessante, porque a adoração daquela mulher, ela chama a atenção no momento que as pessoas questionam a pessoa de Jesus. Sabe o que vem no meu coração agora, muito poderoso, é que a nossa adoração, ela faz calar os questionamentos. A nossa adoração apresenta a pessoa de Jesus e fala, esse cara é tão Deus na minha vida, que as minhas atitudes são suficientes para mostrar quem ele é. Né? E a gente acaba, às vezes, a formalidade, o dia a dia, o trabalho, aquilo que fazemos não nos permite, porque criamos rituais e barreiras que nos impedem de mostrar a nossa adoração e faz com que a gente chegue nesse ponto. Ó, esse momento aqui não é para você fazer isso. Jesus fala uma coisa até interessante nesse texto, que quiseram questionar ela, e ele fala assim, ela está fazendo isso já me preparando para o que tá para vir na minha vida, porque as mulheres não conseguiram preparar o corpo, mas ela já preparou, Jesus. Então, engraçado que quem questiona é aqueles que andavam junto, né? Uhum. Os que não tiveram a coragem que ela teve. Verdade. Sem reserva, Verdade. pastor. Nós Sem temos que adorar sem reserva. Sem reserva. Verdade. Cara, teve um texto agora que veio ao meu coração, pastor. Esses tempos eu preguei essa mensagem. Uma mensagem que Deus me deu. E quando eu preguei ela também, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa linda, né? Foi uma revelação de Deus para minha vida. Quando o Salmo 126, se não me falha a memória, ele vai falar assim, quando nós voltamos do cativeiro, né? Nós voltamos felizes e alegres. E quando eles chegaram lá em Jerusalém, eles encontraram tudo destruído, tudo acabado. Eita. O semblante muda. Aí aquele sorriso já virou beicinho. E outros começaram a chorar. Só que ali ainda havia celeiros, né? E dentro daqueles celeiros, pastor, o que havia lá dentro? Havia sementes. Havia sementes dentro daquele celeiro. E quando eles entraram ali, observaram, talvez essa semente a gente pode comer hoje, a gente pode comer amanhã, mas vai acabar. Agora, se nós plantarmos, nós vamos colher uma semana, um mês, 2 meses, podemos colher, comer, plantar de novo. Então, o que nós fazemos? Nós comemos ou nós plantamos? Aí o texto diz, né? Aquele que semeia com lágrimas, colherão com alegria. Aqueles que caminham chorando, né? Regando com as suas lágrimas, plantando e chorando, esse sim vai viver uma grande colheita. Ou eu planto tudo aquilo que eu tenho para me colher depois, ou eu como agora e depois eu vou ficar sem. É verdade. É verdade. Às vezes estamos só pensando no momento, né? Quando esquecemos de preparar para o futuro a nossa adoração. Aqui começou a desabar um temporal e Maria da Fé, minha esposa está perguntando, fecha a porta? Eu falei, não, dá para a gente seguir aqui. Aqui não está chovendo, não. Não, daqui desabou um temporal. Meu Deus. Então, a gente acha isso, que a adoração, ela é um momento, né? O agora, quando Jesus diz, fala, meu filho, é aqui,
Você não precisa do amanhã, você não precisa do depois, você começa a fazer aqui. Já chegou, você pode começar a adorar. E quando a gente entende essa questão de eu estou no lugar que eu posso adorar, que era o que aconteceu com o povo, voltou com alegria, né? O texto até diz que a nossa boca se encheu de riso, e foi aquela Isso. festa, né? É isso Mas aí. eles não esperavam encontrar as barreiras, né? É interessante que Neemias, pegando só o gancho, quando ele recebe a notícia que Jerusalém estava destruída, ele volta para a cidade e diz o texto que ele sentou depois de rodear os muros, e ele sentou sobre os escombros e chorou muito. E eu fico comparando esse choro de Neemias ao choro de José no Egito, né? Que todos ouviram, Meu né? Deus. Porque o texto marca isso, ele chorou muito. Mas quando Neemias chorou, ele pegou o mesmo dilema: eu vou fazer o quê? Vou continuar chorando? Ou vou arrumar uma meia dúzia de uns 40, 50 caboclos e vão começar a reconstruir esse negócio? Entendeu? É a mesma coisa, você pode ficar ali, ó, lamentando porque, poxa, o louvor não saiu como eu queria, não era a palavra que eu esperava ouvir. Ou você pode pegar aquela semente que lhe foi entregue e plantar para germinar algo novo e você poder comer vários dias. Você planta poucas sementes de milho e você colhe inúmeras espigas. Então, a adoração que a gente semeia, ela traz muito mais provisão para a nossa vida. Que palavra, hein, pastor? Eu queria estar aí nesse dia. A irmã Érica botou assim, eu me lembro dessa mensagem, estava lá, eu falei, que pena, não estava. Né? Mas é a Mas coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda, pastor. A gente tem que adorar sem reserva. Sem reserva. Sem se preocupar com o amanhã. A Bíblia Verdade. diz que o amanhã ele pertence ao Senhor, né? Sim. Pertence ao Senhor. Então, em todo tempo, nós temos que adorar. O próprio Jesus, quando ele disse àquela mulher samaritana, o tempo é agora e já chegou. Você não precisa deslocar daqui para ir lá no monte, você não precisa... Não, estou falando que não é para você subir no monte, presta bem atenção quem está ouvindo. Exatamente. Eu estou Pode ir dizendo no que monte que você é de Deus. pode ir no monte que é de Deus, porque eu gosto de monte. Há muito tempo eu não vou, e eu gosto. Eu Eu também gosto de gosto. monte. Mas em todo tempo você pode adorar Ele. Em todo tempo, em Sim. qualquer hora, em qualquer lugar. E nós podemos adorar o Senhor em ações, não só em palavras, mas Isso. também em formas de agir, de expressar, em bondade, no dízimo, nas ofertas. Verdade. Podemos. Há formas de adorar também. Há ritos, né? Sim. O pastor Rodrigo pode falar melhor sobre isso aí. Não, olha aqui, o senhor falou sobre adorar até através de dízimos e ofertas, interessante. A adoração ela é aquilo que chama a atenção do coração de Deus também, né? Não é a maneira que você prega, a gente falou sobre o pregador pentecostal, não é a maneira que o cara prega, não é se ele grita, se ele Não. pula, ou se ele é extremamente pausado, né? Como os mais tradicionais, isso não é isso, é se você chama a atenção do coração de Deus, né? E você vê, Jesus entra no templo com os discípulos, e a hora que Jesus entra era a hora da oferta, mas não da oferta financeira, era a hora da oferta de oração. Por volta das 3 horas da tarde, acendiam-se os incensos e eles faziam as orações. Mas uma mulher viúva entrou no templo para ofertar naquela hora. Na hora da oração, que era a hora de você pedir algo, ela entra para entregar. E aí Jesus olha, está todo mundo ali, os fariseus estavam orando em alta voz, Senhor, eu te entrego tudo, eu te entrego a minha vida. E aí aquela mulher entra e Jesus olha para os discípulos e fala, viste aquela mulher viúva? Os fariseus dão dízimo até do coentro, que era uma pequena semente. Né? Eles davam dízimo de qualquer coisa e faziam belas orações nos templos e nas praças, mas aquela mulher deu de tudo que ela tinha, eram 2 moedas de prata, ela foi lá, entregou as moedinhas, ela nem foi pedir. Normalmente uma mulher viúva naquele tempo passava uma dificuldade muito grande. Né? A gente vê mais à frente quando
o livro de Atos ele é escrito, que essa preocupação ela era tão pertinente que os diáconos foram instituídos por causa disso, por causa da preocupação com as viúvas, né? Porque o Império Romano não valorizava esse cuidado. E aí, Jesus olha e fala assim, ó, tá todo mundo entrando aqui pedindo por tudo, querendo aparecer, porque os fariseus gostavam mesmo de aparecer, mostrar quanto eles eram próximos de Deus. E ela chegou, ao invés de querer pedir alguma coisa, mesmo com toda a necessidade que ela provavelmente passava pela sua condição de viuvez, ela foi entregar ao Senhor. E quando a gente pensa nisso, que a adoração, ela não é um ato de você receber algo de Deus. A adoração, pastor, no meu coração não é o momento que Deus envia o fogo, é o momento que eu coloco o sacrifício no altar. Ei, meu Deus! Eita, glória! Xararabá, surequeia, meu Deus. Meu Deus, sabe, hein? o fogo é só Deus te viu, cara. Aleluia. Meu Deus. Jesus viu, Jesus olhou para aquela mulher e falou para os discípulos, olha, não olha para aqueles caras lá que estão gritando, estão batendo no peito, rasgando as suas vestes. Não, isso até pode acontecer, mas se você não estiver disposto a entregar primeiro, não tem fogo para descer não, cara. O fogo precisa subir. É interessante que eu e o pastor Wesley estavam falando semana passada do sacrifício, a chama não podia deixar de queimar sobre o altar, né? Então, a obrigação do sacerdote era manter a lenha, porque o fogo Deus mandou. Então, o que acontece? A adoração, eu vou começar a alimentar ali, ó, eu vou oferecer a lenha todo dia para o fogo poder continuar pegando, continuar queimando. E quando eu entendo isso... Coisa linda. Aleluia. É outro nível. Entendeu? Quando o senhor me falou sobre agora o sacrifício, né? E sobre de entrega. Quando Deus ele vai chamar Samuel. Que coisa linda. Acho que é lá em 1 Samuel, capítulo de número 3, se eu não falho a memória, que aí o Senhor, a palavra do Senhor diz assim, a palavra ela foi tão clara, e diz assim, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falou. Deus falou porque a lâmpada estava acesa. Eita! E por que a lâmpada estava acesa? A lâmpada estava acesa porque Samuel estava mantendo a lâmpada acesa. Exatamente. Eita. E por manter a lâmpada acesa que Deus falava, que Deus se manifestava. Era através da chama acesa, da comunicação, da intimidade, do relacionamento com Deus. Toda vez que você se relaciona com Deus, Deus ele revela aquilo que ele é na nossa vida. Eita! O texto agora que nós abordamos, João capítulo de número 4, Jesus falando com a mulher. Aí Jesus ele fala assim para ela assim, eu vi que não tens marido. E o que tens não é teu. Aí o que ela fala? Disseste bem, visto que tu és profeta. Profeta. Por quê? Porque ela também revelou a verdadeira identidade dela. Todas as vezes que nós revelamos a nossa verdadeira identidade, o Senhor ele revela quem Ele é na nossa vida. Meu Deus. Pastor, ela estava indo buscar água, pastor. Para matar a sede dela. O engraçado é que quando ela vai embora, ela deixa o cântaro. Não foi buscar água para matar a sede? Eita. Deixou o cântaro para trás. Cadê a água? Cadê a água? Mas a fonte que estava ali já tinha saciado a sede dela, né? E Coisa Jesus linda, fala pastor. isso, né? Aquele que beber da água que eu te der jamais terá sede. Você vai beber dessa água, vai ter sede de novo. Mas da água que eu te der, não vai ter mais sede. Não, ela nem se preocupou mais, né? Não, lá. Ela bebeu ali e voltou embora. Ela bebeu da fonte ali e voltou embora. E a outra, ela saiu da linha alimentando outras pessoas.
E Exatamente. ganhou uma cidade, né? Exatamente. Através do seu testemunho. E o que ela fala é poderoso. Fala, olha, aquele que esperávamos falou comigo. Jesus revela quem ela é e ela entende quem ele é. E quando ela É entende isso. quem ele é, ela entende que era ele que ela esperava. As pessoas, às vezes, não conseguem alcançar a Jesus porque não se revelam para ele e não sabem que é ele que ela está esperando e ele está ali, né? É isso. Caramba, que negócio! É coisa linda. É demais. E, pastor, Terra. terra, literalmente. Teve uma música que eu acho que eu até passei no seu WhatsApp quando eu estava meditando sobre esse texto, né? E marcou bastante a meu início de conversão. E eu acho que ela resume um pouco bem isso, que ela diz: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E a gente está partindo aí para os minutos finais dessa live, e uma coisa Já? que uma hora passa muito rápido. Ô, porra, meu. Muito rápido. Tem que fazer toda semana. Muito rápido. Eu prometo que da próxima vez eu vou estudar, tá? Nossa, se a gente estudar, a gente vai fazer. É melhor só deixar no espírito que fala só o que ele quer. Mas tremendo. E, pastorzão, olha que eu fico pensando que a gente precisa trazer de volta para a igreja, e nós falamos isso também semana passada, esse viés que eu acho que a igreja perdeu um pouco antes da pandemia, e a gente entende, pelo menos eu entendo dessa maneira também, que a pandemia trouxe um despertamento para a gente, a necessidade que a gente tem, não de fazer parte somente da igreja. A igreja é fundamental para o cristão, amém? Irmão, esse negócio de crente fora da igreja, isso não rola. Mas nós precisamos voltar a algumas práticas que se tinha antigamente, prática de aprendermos a sacrificar ao Senhor. Ah, pastor, então agora eu vou começar a levar cordeiro para a igreja? Não sei nem como é que faz esse negócio. Não sou sacerdote desse tipo. E tem gente que não pode ver sangue também, né? Exatamente. Se vê sangue, sai correndo. Vai até desmaiar, né? Vai desmaiar. Mas a gente precisa trazer essa adoração e fazer, basicamente, o que a canção diz, é deixar tudo perante o Senhor. Não ter reserva, entregar tudo para ele e falar: já não mais vivo eu, agora o Senhor vive em mim. Ou o Senhor vive em mim, ou eu não vivo. E essa é a adoração que eu quero apresentar ao Senhor, e aquilo que eu entendo que a gente precisa trazer de volta para a igreja. Essa adoração que a gente entrega tudo perante o altar e deixa que o fogo então venha e consuma, ou seja, Deus venha e faça parte dele na nossa vida. Entendeu? Eu vou deixar você fazer as considerações finais suas aí e nos abençoar com a tua oração, meu pastor. Amém, pastor. Eu quero agradecer ao Senhor também pela oportunidade, pelo convite, né? Espero que a gente possa fazer mais live. Eu não tenho muita intimidade de fazer live não, viu, pastor? Não tenho mesmo. Esse negócio para mim de live é estranho. Para mim é estranho. Eu tô acostumado a pregar em cima de um púlpito, uma igreja, numa casa, numa rua, mas atrás de um celular eu não tenho muita intimidade não. Mas eu quero louvar a Deus pelo convite, por tudo que Deus fez na nossa vida até no momento, e que nós possamos mesmo entregar ao Senhor uma adoração sincera, verdadeira. A Bíblia diz que o nosso Pai, ele é Espírito, então em Espírito nós temos que adorar o Senhor. E adorar o quê? Prestar um culto racional, né? Já viu aquele povo que ele está orando, mas o pensamento dele está lá pro lado de fora, né? Então, que nós possamos saber realmente como adorar o Senhor, como se entregar ao Senhor. E eu fiquei muito feliz nessa noite, viu, pastor? Que Deus continue abençoando a sua vida. O Senhor é top das galáxias mesmo. Não tem nem imitação, não tem. Não adianta, não.
Pode tentar, não vai dar certo. O senhor é o senhor. O pastor Rodrigo é o pastor Rodrigo mesmo, né? Mas que Deus continue te abençoando, viu, pastor? Amém. Obrigado. Vamos orar, então, nessa noite. E que agora o seminário está chegando, agora sábado, né? Eu creio que vai ser top, 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 né? Você que quiser participar também, que assistir essa live, pode também. Fica aí o convite, tá? E vai ser uma benção, vai ser uma noite de aprendizado, de poder, de relacionamento, de adoração a Deus. Amém. Amém? Pastor, eu oro então? Pode orar, meu pastor. Abençoa a nossa vida aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te adorar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós sabemos que Tu és espírito, ó Pai. Então nos ajuda, ó Pai, nos ensina da forma correta. Me lembro bem, ó Pai, de uma passagem a qual o Senhor disse para um pai desesperado por causa do seu filho, o Senhor vai dizer assim: tu credes, se credes verás a glória de Deus. E o pai, ele vai dizer: eu creio, mas se a minha fé foi insuficiente, me ajuda, Senhor. Ele estava dizendo ao Pai que se a fé dele fosse pequena, ele queria, ó Pai, que o Senhor aumentasse a fé dele através de um ensinamento, para que ele pudesse alcançar a vitória e não voltasse para casa do mesmo jeito. Nos ensina, ó Pai, uma verdadeira adoração, levar uma adoração sincera ao Senhor. Nos ensina, ó Pai, a andar corretamente na Tua presença. Pai, e muito obrigado por esse dia de hoje, pela vida do pastor Rodrigo, por cada um que assistiu essa live, ó Pai, muito obrigado. Abençoe a casa de cada um, a vida de cada um, Pai. Eu entrego a cada um nas Tuas mãos, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor Gustavo, muito obrigado por participar. A gente precisa, também gosta de estar nos púlpitos, e é importante que a gente, nessa oportunidade, a gente tem de usar a internet, possa usar assim como hoje o senhor foi muito usado, como o pastor Wesley semana passada foi muito usado para poder trazer algo para as pessoas que revelam o verdadeiro amor de Cristo, não chegar na presença de Deus e apresentar qualquer coisa. E eu louvo a Deus pela tua vida mais uma vez, por essa amizade, e que Deus possa continuar te abençoando em tudo. E sábado estamos juntos aí. E aquele forte pastor. Abraço vai rolar de novo. Vai ser bênção. No nome de Jesus. Deus abençoe, viu, pastor? Deus abençoe. Fica na paz. E Deus abençoe a todos vocês.